Empresário bilionário abre a porta de sua mansão e fica paralisado. Na frente dele está o amor que abandonou 17 anos atrás e uma menina com seus mesmos olhos. Quando ele descobre toda a verdade, sua vida vira de cabeça para baixo. O que acontece a seguir revela uma história de abandono, traição familiar e uma segunda chance que ninguém imaginava ser possível. Antes de continuar esta emocionante história, gostaria de pedir que você deixe seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias impactantes. E não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas de todo o Brasil. O sol da manhã de março iluminava os casarões históricos do Recife antigo enquanto projetava sombras longas sobre o calçamento de pedras. Na parte mais exclusiva do bairro, uma mansão colonial restaurada se destacava imponente, suas paredes amareladas pelo tempo contrastando com as janelas azuis impecavelmente conservadas. Era a casa de Miguel Almeida, um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste, conhecida pelos moradores locais como a Casa do Silêncio. O silêncio que há 3 anos dominava aquela propriedade foi interrompido pelo som agudo da campainha. Miguel, que tomava seu café na varanda com vista para o rio Capibaribe, franziu o senho. Não esperava visitas, especialmente naquele horário. Aos 45 anos, havia estabelecido uma rotina rigorosa que poucos se atreviam a perturbar. Deixando a xícara sobre a mesa de centro, ele atravessou o amplo salão de piso de mármore importado, seus passos ecoando pelas paredes decoradas com quadros de artistas renomados. Parou por um instante diante do retrato de Marina, sua falecida esposa, como fazia todas as manhãs num ritual silencioso de luto e devoção. Ao abrir a pesada porta de madeira entalhada, Miguel sentiu como se o tempo congelasse. Uma mulher magra, de rosto cansado, mas ainda bonito, segurava pela mão uma menina de aproximadamente 10 anos. As roupas simples que vestiam contrastavam drasticamente com a opulência da mansão. "Por favor, senhor", disse a mulher com voz baixa, quase um sussurro. "Estou procurando trabalho. Soube que precisa de alguém para a casa. Posso fazer qualquer coisa, só preciso de uma chance." Miguel piscou várias vezes, tentando processar o que via. Não era possível. Carolina Santos. A mesma Carolina que havia deixado em Caruaru 17 anos atrás, quando partira para estudar administração no Recife, prometendo voltar para buscá-la assim que se estabelecesse. Uma promessa que nunca cumprira. Ela não o reconheceu. O rapaz franzino de mãos calejadas pelo trabalho na feira livre havia se transformado em um homem imponente, de cabelos grisalhos nas têmporas e roupas impecavelmente cortadas sob medida. O tempo e o dinheiro haviam moldado não apenas sua aparência, mas sua postura, seu sotaque, tudo o que um dia o havia identificado como filho do interior. "Carolina?" A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Ela ergueu os olhos surpresa, estudando seu rosto com mais atenção. "Miguel? Miguel Almeida?" A incredulidade em sua voz era palpável. "Não é possível." Foi nesse momento que o olhar de Miguel desceu para a menina, e seu coração parou. Aqueles olhos, os mesmos olhos castanho-dourados que o encaravam todas as manhãs no espelho, o mesmo formato ligeiramente amendoado, os mesmos cílios longos. Era como olhar para um espelho do passado. A menina se escondia parcialmente atrás da mãe, segurando firmemente sua mão, olhando-o com uma mistura de curiosidade e receio. "Entrem", disse ele finalmente, dando um passo para o lado. "Por favor, entrem." Enquanto Carolina e a menina entravam hesitantes, Dona Aparecida surgiu do corredor que levava à cozinha. A governanta, que trabalhava para Miguel há quase 10 anos, observou as recém-chegadas com olhos críticos, seu rosto enrugado, contraindo-se em desaprovação. "Senhor Miguel não sabia que esperava visitas hoje", comentou, seu tom deixando claro que considerava aquela interrupção inadequada. "Nem eu, Aparecida. Mas são visitas bem-vindas", respondeu ele, sem desviar os olhos de Carolina e da criança. "Traga-nos um café, por favor, e suco para a menina." A governanta assentiu rigidamente e retirou-se, não sem antes lançar um último olhar avaliador às visitantes. No grande salão,
Carolina e a menina sentaram-se desconfortavelmente na ponta do sofá de couro italiano, parecendo fora de lugar entre os objetos de arte e antiguidades. "Quanto tempo?" disse Miguel, sentando-se à frente delas. 17 anos. Carolina assentiu, seus olhos agora mais cautelosos. "Sim, muito tempo." Um silêncio pesado pairou entre eles, carregado de perguntas não feitas e explicações nunca dadas. "Esta é..." Miguel apontou para a menina, incapaz de formular a pergunta completa, embora a resposta já fosse clara em seu coração. "Isabela", respondeu Carolina. "Minha filha." Miguel engoliu em seco. "Quantos anos ela tem?" Carolina hesitou por um momento. 10. Fará 11 em julho. O cálculo foi rápido. 11 anos em julho. Ele havia retornado brevemente a Caruaru há quase 12 anos para o funeral de seu pai. Naquela noite, havia procurado Carolina e a encontrara. Uma noite de reencontro, promessas renovadas e depois mais uma vez quebradas. "Isabela", chamou Miguel suavemente. A menina ergueu os olhos para ele, os mesmos olhos que o observavam do espelho todas as manhãs. "Você gosta de desenhar?" A pergunta pareceu surpreendê-la. "Como o senhor sabe?" Miguel sorriu. "Um palpite. Eu também gostava muito de desenhar quando tinha sua idade." Isabela olhou para a mãe, como se buscasse permissão para engajar na conversa. Carolina assentiu levemente. "Gosto sim", respondeu a menina, "principalmente animais e plantas." Miguel estava prestes a responder quando Dona Aparecida retornou com uma bandeja contendo café, suco e alguns biscoitos. Colocou-a sobre a mesa com um movimento brusco que fez as xícaras tilintarem. "Obrigado, Aparecida", disse Miguel, notando a tensão da governanta. "Aparecida, estas são Carolina e Isabela Santos. Carolina é uma velha amiga de Caruaru." A governanta murmurou uma saudação fria e retirou-se novamente, mas Miguel sabia que ela provavelmente estaria ouvindo de algum canto próximo. "Vocês estão procurando trabalho em Recife?" perguntou Miguel, retomando a conversa. Carolina endireitou-se no sofá. "Sim. Perdi meu emprego em Caruaru há 2 meses. A fábrica de confecções fechou. Vim para Recife buscando oportunidades melhores, mas..." Ela gesticulou vagamente, indicando suas circunstâncias atuais. "Onde estão morando?" "Em uma pensão no centro. É temporário, até eu conseguir algo mais estável." Miguel tomou um gole de café, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. A culpa e o choque competiam com uma estranha sensação de alívio, como se uma parte dele sempre tivesse esperado por este momento. "Tenho uma proposta", disse finalmente. "Preciso de ajuda aqui na casa. Aparecida está ficando mais velha e a mansão é grande demais para ela cuidar sozinha. Você poderia trabalhar aqui e há um anexo nos fundos da propriedade, completamente mobiliado. Vocês duas poderiam ficar lá." Carolina franziu o senho, claramente suspeitando da oferta repentina. "Por quê? Por que nos ajudaria assim?" Miguel olhou diretamente para Isabela, depois de volta para Carolina. "Acho que ambos sabemos por quê." Um silêncio tenso caiu sobre eles. Isabela olhava de um para o outro, confusa. "Isabela", disse Carolina suavemente, "por que não vai explorar o jardim enquanto converso com o Sr. Almeida? Mas não vá muito longe." A menina assentiu e saiu pela porta que dava para os fundos da casa, não sem antes lançar um último olhar curioso para Miguel. Quando estavam sozinhos, Carolina inclinou-se para a frente, sua voz baixa e intensa. "Ela não sabe. Não sabe sobre você. Sempre disse que seu pai havia falecido antes de ela nascer." As palavras atingiram Miguel como um soco. Por que mentiu para ela? O que deveria ter dito? Que o pai dela prometeu voltar, mas preferiu construir um império longe de nós? Que ele se casou com outra mulher sem nunca olhar para trás? "Eu não sabia dela", protestou Miguel, embora soubesse que isso não o absolvesse. "Se soubesse que você estava grávida, teria feito o quê?" desafiou Carolina. "Teria abandonado seus planos grandiosos para voltar para uma moça pobre do interior?" Miguel não tinha resposta. Ambos sabiam a verdade. "Não estou aqui para cobrar nada", continuou Carolina, suavizando um pouco o tom. "Viemos a Recife para recomeçar. Foi coincidência ter ouvido que você procurava alguém para trabalhar na casa. Não fazia ideia de que esta mansão era sua.
Mas agora que estão aqui, disse Miguel, talvez seja o destino nos dando uma segunda chance. Carolina olhou pela janela, onde Isabela agora explorava cuidadosamente um canteiro de flores. Não sei se acredito em destino ou segundas chances, Miguel, mas preciso de trabalho e Isabela precisa de estabilidade. Então fiquem, insistiu ele, pelo tempo que precisarem, sem compromissos ou expectativas. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar o rapaz que havia conhecido sob o verniz do homem de negócios bem-sucedido. Tudo bem, concordou finalmente. Ficaremos, mas com uma condição. Vamos fazer isso do meu jeito. Isabela saberá a verdade apenas quando eu julgar que é o momento certo. Miguel assentiu, sabendo que não estava em posição de fazer exigências. Como quiser. Do lado de fora, Isabela se ajoelhava diante de uma borboleta azul pousada em uma flor, completamente alheia ao fato de que sua vida acabara de mudar para sempre. E na janela da cozinha, o rosto tenso de Dona Aparecida observava tudo, seus olhos escuros refletindo desconfiança e ressentimento. A governanta apertou contra o peito o medalhão que continha uma mecha de cabelo de sua falecida patroa, Marina, e fez uma promessa silenciosa de proteger sua memória de qualquer ameaça. O sino antigo da Igreja do Carmo badalou ao longe, marcando o início de uma nova hora. E dentro da mansão de Miguel Almeida, 3 destinos que o tempo havia separado começavam a se entrelaçar novamente, tecendo uma trama de segredos, culpa e, talvez, redenção. O primeiro mês de convivência na mansão Almeida foi marcado por um desconforto palpável que parecia impregnar cada cômodo. Carolina e Isabela instalaram-se no anexo dos fundos, uma pequena casa de 2 quartos, conectada à propriedade principal por um caminho de pedras que serpenteava pelo jardim. Embora luxuoso para seus padrões, o espaço mantinha uma distância física que refletia o abismo emocional entre os habitantes da propriedade. Miguel observava de longe, dividido entre o desejo de se aproximar de sua filha e o respeito pela condição imposta por Carolina. Nas reuniões matinais para a distribuição das tarefas do dia, ele mal conseguia desviar os olhos de Isabela, procurando nela traços que confirmassem o que seu coração já sabia. Dona Aparecida, por outro lado, não fazia questão de esconder sua desaprovação. A governanta, que havia dedicado anos de sua vida a servir Miguel e Marina, via nas recém-chegadas uma ameaça à ordem estabelecida da casa e, principalmente, à memória de sua adorada patroa. "O senhor não acha estranho, seu Miguel?", comentou ela numa manhã enquanto servia o café. "Essa moça aparecer assim do nada com uma menina que ela diz ser sua filha." Miguel ergueu os olhos dos documentos que revisava. "Não diz ser, Aparecida. Isabela é minha filha. Com todo respeito, senhor, como pode ter certeza? Já pensou na possibilidade de ser um golpe?" "Conheço Carolina desde a infância", respondeu ele, tentando manter a calma. "Ela não é o tipo de pessoa que mentiria sobre algo assim." Aparecida fungou incrédula. "As pessoas mudam, senhor. 17 anos é tempo suficiente para transformar qualquer um." As palavras da governanta, embora motivadas por lealdade, plantaram uma semente de dúvida que Miguel tentou ignorar. Enquanto isso, Carolina enfrentava seus próprios desafios. Durante o dia, trabalhava na organização da mansão, catalogando a vasta biblioteca e supervisionando a limpeza dos cômodos raramente utilizados. À noite, exausta, ainda encontrava tempo para ajudar Isabela com os deveres da nova escola onde Miguel a havia matriculado. Um colégio particular renomado que representava um salto gigantesco em relação à escola pública que frequentava em Caruaru. Foi numa dessas noites, enquanto acreditava que todos dormiam, que Carolina abriu uma caixa escondida sob sua cama. Dentro dela, um diário encadernado em couro simples continha anos de pensamentos nunca compartilhados, cartas nunca enviadas ao homem que havia partido. 15 de março, escreveu ela à luz fraca do abajur. "Estamos há 2 semanas na casa de Miguel. Ainda não consigo acreditar que o destino nos trouxe até aqui." Ele olha para Isabela como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto. "Vejo dor em seus olhos, mas também esperança. Parte de mim quer odiá-lo pelo que fez, pelo abandono, pelos anos de luta sozinha. Mas outra parte
Outra parte lembra do rapaz que sonhava em mudar o mundo, que prometia voltar para me buscar com a ingenuidade de quem realmente acreditava ser possível conciliar ambição e amor. Talvez eu também tenha sido ingênua por acreditar. O que Carolina não sabia era que, do outro lado da propriedade, Miguel também escrevia. Não em um diário, mas em um projeto. Debruçado sobre a prancheta em seu escritório, ele desenhava. O talento que havia abandonado em favor dos números e planilhas ressurgia agora, inspirado pela presença da filha. Sob seu lápis, tomava forma o projeto de um estúdio de arte nos fundos do jardim, um espaço onde Isabela pudesse desenvolver o talento que ele reconhecia nela. O mesmo talento que sua própria mãe havia encorajado antes que a vida dura no interior a consumisse. O primeiro sinal de mudança veio quando Isabela, voltando da escola, encontrou Miguel no jardim. Ela se aproximou hesitante, segurando um papel. "Senhor Miguel", chamou com voz tímida. "O senhor sabe desenhar, não é?" Ele sorriu, tentando conter a emoção. "Costumava desenhar muito quando era jovem. Por quê?" "A professora de artes pediu para fazermos um desenho do centro histórico do Recife, mas eu nunca fui lá. A mamãe disse que o senhor conhece bem a cidade." Miguel sentiu o coração acelerar com essa pequena abertura. "Posso te mostrar, se sua mãe permitir. Poderíamos ir no próximo fim de semana." O rosto de Isabela se iluminou. Verdade. Seria incrível. Aquela pequena interação mudou algo na dinâmica da casa. Carolina, embora relutante, permitiu o passeio, com a condição de que os acompanharia. No sábado seguinte, os três caminharam pelas ruas históricas do Recife antigo. Miguel apontava detalhes arquitetônicos, contava histórias sobre os casarões coloniais, enquanto Isabela absorvia tudo com olhos ávidos, seu caderno de desenhos sempre a postos. Para os transeuntes, pareciam apenas uma família comum aproveitando o fim de semana. Ninguém poderia adivinhar a complexidade dos sentimentos que circulavam entre eles, ou o peso dos segredos não revelados. De volta à mansão, Dona Aparecida os observava da janela, notando como Miguel sorria de uma forma que não via desde antes do acidente que levara Marina. A governanta apertou os lábios em uma linha fina e dirigiu-se ao quarto que mantinha como um santuário a memória da falecida patroa. Ali, conversando com o retrato de Marina, como se ela pudesse ouvir, Aparecida prometeu: "Não vou deixar que elas apaguem sua presença desta casa, minha senhora. Não vou permitir." No dia seguinte, enquanto Carolina organizava alguns documentos no escritório de Miguel, conforme ele havia solicitado, uma pasta caiu da estante. Ao recolhê-la, várias fotografias espalharam-se pelo chão. Eram imagens da falecida esposa de Miguel, Marina, uma mulher elegante de sorriso gentil. Em várias fotos, ela e Miguel apareciam em eventos sociais, viagens, sempre irradiando felicidade. Carolina sentiu uma pontada de algo que não queria reconhecer como ciúme. Este era o mundo que Miguel havia escolhido em vez dela, um mundo de refinamento e privilégios que ela jamais poderia ter oferecido. "Ela era muito bonita", disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Dona Aparecida estava parada à porta, observando-a com olhos acusadores. "Desculpe", respondeu Carolina, apressando-se em recolher as fotos. "A pasta caiu e eu estava apenas... A senhora Marina era especial", interrompeu Aparecida, entrando no escritório e tomando as fotografias das mãos de Carolina. Refinada, educada, o tipo de mulher que pertencia a este mundo. Seu Miguel nunca superou completamente a perda. As palavras ditas com aparente casualidade carregavam um subtexto claro. "Você não pertence a este lugar, a este homem." Carolina endireitou-se, recusando-se a demonstrar como aquilo a afetava. "Tenho certeza que sim. Agora, se me der licença, preciso terminar de organizar estes documentos." Naquela noite, enquanto ajudava Isabela com um trabalho escolar, Carolina notou que a filha estava inusitadamente silenciosa. "O que foi, meu bem? Está preocupada com alguma coisa?" Isabela hesitou antes de responder. "Mamãe, por que nunca me contou sobre o Recife antes? Você conhecia a cidade? Conhecia o seu Miguel?" Carolina sentiu o estômago afundar. "São histórias antigas, Isa. De uma época diferente." "Vocês eram amigos? O seu Miguel e você?" "Éramos", admitiu Carolina,
escolhendo cuidadosamente as palavras. Crescemos juntos em Caruaru. Depois ele veio estudar no Recife e seguimos caminhos diferentes. Ele conheceu meu pai? A pergunta atingiu Carolina como um raio. Já que vocês eram amigos, talvez ele tenha conhecido meu pai também. Carolina fechou os olhos por um momento, odiando-se pela mentira que agora se complicava. Isabela, é tarde. Vamos terminar isso amanhã, está bem? A menina assentiu, decepcionada com a evasiva. Antes de se deitar, porém, tirou debaixo do travesseiro um desenho que havia feito durante o passeio. Era um retrato de Miguel, surpreendentemente bem executado para alguém de sua idade. Havia capturado não apenas sua aparência, mas algo de sua essência. A melancolia nos olhos, o sorriso contido. Sob o desenho, ela havia escrito uma única palavra: amigo. O segundo mês trouxe mudanças sutis à rotina da mansão. Isabela, inicialmente tímida e reservada, começava a se sentir mais à vontade para explorar a propriedade. Os jardins, com suas árvores centenárias e canteiros geométricos, tornaram-se seu refúgio favorito. Frequentemente, Miguel a encontrava sentada sob a grande mangueira, absorta em seus desenhos. Numa dessas ocasiões, ele se aproximou cautelosamente, carregando um pacote. "Posso me juntar a você?" perguntou. Isabela assentiu, fechando discretamente seu caderno de desenho. "Trouxe algo que achei que você poderia gostar", disse ele, entregando-lhe o pacote. Curiosa, a menina o abriu, revelando um estojo de madeira contendo lápis de desenho profissionais, aquarelas e pincéis de qualidade. "São para mim?" perguntou incrédula. "Claro. Notei como você gosta de desenhar. Pensei que talvez gostasse de experimentar materiais diferentes." Os olhos de Isabela brilharam de excitação. "Nunca tive nada assim. Obrigada, seu Miguel." Impulsivamente, ela o abraçou. Foi um gesto breve, quase tímido, mas suficiente para que Miguel sentisse uma onda de emoção tão intensa que precisou conter as lágrimas. "De nada", conseguiu responder. "Sabe, quando eu tinha sua idade, minha mãe, sua avó, me deu meu primeiro conjunto de lápis de cor. Não era nada sofisticado como este, mas significou o mundo para mim. Minha avó..." Isabela pareceu confusa. "Mas pensei que..." Miguel percebeu seu erro tarde demais. Quis dizer, a mãe que seria sua avó, se nossos caminhos não tivessem se separado. Sua mãe e eu crescemos juntos, lembra? A explicação pareceu satisfazer Isabela, mas Miguel notou um lampejo de desconfiança em seus olhos, tão parecidos com os seus próprios. Daquela conversa em diante, estabeleceu-se entre eles uma rotina. Quase todas as tardes encontravam-se sob a mangueira. Miguel lhe ensinava técnicas de desenho, contava histórias sobre artistas famosos ou simplesmente ficava em silêncio, admirando a concentração com que ela trabalhava. Carolina observava essa aproximação com sentimentos conflitantes. Por um lado, alegrava-se ao ver a filha feliz, descobrindo um talento que claramente havia herdado do pai. Por outro, temia que a verdade, quando finalmente revelada, pudesse destruir essa relação nascente. E havia também outra preocupação. Quanto mais tempo passavam na mansão, mais difícil seria retornar à vida simples que levavam antes. "Não se acostume com isso", advertiu ela a Isabela uma noite, enquanto a menina exibia orgulhosamente um desenho feito com as novas aquarelas. "Nossa situação aqui é temporária, entende? Logo teremos nossa própria casa." O rosto de Isabela caiu. "Mas por que precisamos ir embora? O seu Miguel disse que podemos ficar quanto tempo quisermos." "Porque não é nosso lugar, filha. Somos funcionárias, não família." As palavras soaram mais duras do que Carolina pretendia, e a expressão magoada de Isabela fez seu coração apertar. Mais tarde, sozinha, ela chorou pela primeira vez desde que haviam chegado à mansão. Chorou pela vida que poderia ter sido, pelas escolhas que ambos haviam feito e pelo futuro incerto que ainda os aguardava. Enquanto isso, Dona Aparecida continuava sua campanha silenciosa contra as intrusas. Pequenos incidentes começaram a ocorrer. Itens pessoais de Carolina misteriosamente desapareciam, apenas para reaparecerem dias depois em lugares improváveis. Recados importantes não eram transmitidos. Comentários sutilmente depreciativos
eram feitos na presença de Isabela. A senhora Marina mantinha esta casa impecável, dizia a governanta, inspecionando uma prateleira recém-limpa por Carolina. Ela tinha um padrão de excelência que é difícil de igualar. Ou então, este era o prato favorito da senhora Marina. Seu Miguel só permite que eu o prepare em ocasiões especiais. A senhora Marina tinha um paladar refinado, sabe? Criada em uma família tradicional do Recife, Carolina suportava tudo com dignidade, recusando-se a cair na provocação. Mas a tensão crescente entre as duas mulheres não passava despercebida a Miguel. "Aparecida", chamou ele uma tarde após presenciar um desses comentários. "Gostaria de falar com você em particular." No escritório, longe dos ouvidos de Carolina e Isabela, Miguel foi direto ao ponto. "Sei que você era muito próxima de Marina e que sua lealdade a ela continua mesmo após sua partida. Respeito isso, mas não posso permitir que trate Carolina e Isabela com desrespeito." A governanta enrijeceu. "Não sei do que o senhor está falando. Apenas mantenho os padrões que a senhora Marina estabeleceu para esta casa." "Aparecida", a voz de Miguel suavizou-se. "Marina se foi há 3 anos. Nada do que acontece agora pode magoá-la ou diminuir o que tivemos juntos." "O senhor não entende", respondeu Aparecida, os olhos subitamente marejados. "A senhora Marina confiou em mim para proteger sua memória, seu lugar nesta casa. Era o que ela mais temia nos últimos meses, ser esquecida." A confissão surpreendeu Miguel. "Do que está falando? Marina nunca mencionou tal coisa." Aparecida hesitou como se tivesse dito mais do que pretendia. "Nos últimos meses antes do acidente, quando ela estava doente, conversávamos muito. Ela sabia que não tinha muito tempo e temia que o senhor seguisse em frente muito rapidamente." Miguel sentiu uma pontada de culpa misturada com irritação. "Marina nunca foi insegura a esse ponto, e ela sempre soube que eu a amava profundamente. Mas ela também sabia que não foi seu primeiro amor", retrucou Aparecida, deixando a frase pairar no ar como uma acusação. Miguel recuou, atingido pela verdade inesperada daquelas palavras. De fato, em momentos de intimidade havia mencionado a Carolina para Marina. Nunca em detalhes, apenas referências a um amor de juventude que não havia sido possível. "Isso é entre Marina e eu", disse finalmente. "E nada justifica tratar mal pessoas que não têm culpa de nada. Carolina está aqui para trabalhar e proporcionar uma vida melhor para a filha, nossa filha. Peço que a respeite, se não por ela, por mim." Aparecida assentiu rigidamente, mas seus olhos diziam que a batalha estava longe de terminar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Aparecida entrou silenciosamente no escritório de Miguel. Com a experiência de quem conhecia cada canto da casa, dirigiu-se diretamente à gaveta, onde ele guardava documentos importantes. Entre eles, encontrou uma pasta marcada como "pessoal". Dentro, como suspeitava, havia fotografias antigas, imagens de um Miguel jovem ao lado de uma Carolina adolescente, sorrisos despreocupados de um tempo distante. Mas havia algo mais, algo que fez Aparecida prender a respiração. Um resultado recente de teste de DNA, confirmando com 99,9% de certeza que Miguel era o pai biológico de Isabela Santos. Aparecida deixou tudo exatamente como encontrara e retirou-se, seu rosto uma máscara de determinação. A verdade que acabara de descobrir não mudava seus planos. Pelo contrário, tornava-os ainda mais urgentes. Se Isabela era realmente filha de Miguel, o risco de que Carolina conquistasse não apenas um lugar na casa, mas no coração do patrão, era real demais para ser ignorado. Na pequena casa dos fundos, Isabela acordou sobressaltada, um sonho inquietante desvanecendo-se rapidamente. Havia sonhado com seu pai, não o pai falecido que sua mãe lhe descrevera, mas Miguel Almeida, sorrindo para ela sob a mangueira, ensinando-a a misturar cores para obter o tom exato de verde das folhas. No sonho ela o chamava de pai, e ele a abraçava como se nunca mais quisesse deixá-la partir. Confusa, a menina levantou-se e foi até a janela. A luz da lua iluminava o jardim, e ao longe podia ver a janela iluminada do quarto de Miguel. O que significava aquele sonho? Por que sentia uma conexão tão forte com um homem que mal conhecia? Em seu próprio quarto,
Carolina também estava acordada, olhando para o teto. Mais cedo naquele dia, enquanto arrumava o quarto de Isabela, havia encontrado o desenho que a filha fizera de Miguel. A semelhança entre os dois, capturada pelo talento inato da menina, era inegável. Mais cedo ou mais tarde, Isabela começaria a fazer perguntas que Carolina não poderia mais evitar. "Quanto tempo ainda?" sussurrou para o escuro. "Quanto tempo até que a verdade venha à tona?" Do outro lado da propriedade, Miguel também contemplava o teto de seu quarto, atormentado por pensamentos semelhantes. O teste de DNA que havia feito secretamente, usando um fio de cabelo de Isabela encontrado em uma escova, apenas confirmara o que seu coração já sabia. Ela era sua filha. Sua filha, que crescera acreditando que ele estava morto. Como poderia reparar 17 anos de ausência? Como poderia explicar que escolhera ambição em vez de amor, que se deixara seduzir por um mundo que, agora percebia, era vazio sem as pessoas que realmente importavam? A mansão silenciosa abrigava esses 3 corações inquietos, cada um carregando seu próprio fardo de dúvidas e arrependimentos. E enquanto a noite avançava, o destino preparava sua próxima reviravolta, tecendo os fios que logo os uniriam de formas que nenhum deles poderia prever. O terceiro mês na mansão Almeida começou com uma descoberta que abalou profundamente Miguel. Durante uma reunião em sua empresa, a Almeida Incorporações, um dos diretores mencionou casualmente a recente aquisição da Têxtil Nordeste, uma fábrica de confecções em Caruaru que havia sido incorporada ao conglomerado 6 meses antes. "Conseguimos reduzir o quadro de funcionários em quase 40%, como planejado", informou o diretor com satisfação. A reestruturação foi um sucesso. Algo na menção daquela fábrica específica fez Miguel se lembrar de Carolina, mencionando que havia perdido o emprego quando a fábrica onde trabalhava fechou. Uma suspeita incômoda começou a se formar. "A Têxtil Nordeste?", perguntou ele, tentando manter a voz neutra. "Vocês têm a lista dos funcionários demitidos?" O diretor pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu. "Certamente posso providenciar." "Alguma razão específica?" "Apenas verificação de procedimentos", respondeu Miguel vagamente. Naquela mesma tarde, a confirmação que temia chegou às suas mãos. Carolina Santos constava na lista de funcionários dispensados durante a reestruturação promovida por sua própria empresa. A ironia cruel da situação o atingiu como um golpe físico. Não apenas havia abandonado Carolina anos atrás, mas sua empresa, através de decisões que ele havia aprovado distraidamente, havia sido responsável por arrancar dela o emprego estável que garantia o sustento de sua filha. A culpa que já carregava multiplicou-se exponencialmente. Cada aspecto de sua vida empresarial, que sempre vira com orgulho como prova de seu sucesso, agora parecia contaminado pela consciência do impacto que suas decisões tinham sobre vidas reais. Vidas como a de Carolina e Isabela. Com o coração pesado, Miguel voltou para casa mais cedo naquele dia. Encontrou Carolina no jardim, supervisionando a poda das roseiras. Por um momento, observou-a de longe, notando como ela parecia mais relaxada agora, menos tensa do que quando chegara. Seu rosto havia readquirido um pouco do brilho da juventude, e ele se perguntou quanto daquela transformação se devia à segurança financeira e quanto se devia a estar novamente próxima dele. "Carolina", chamou suavemente, aproximando-se. "Podemos conversar?" Ela se virou surpresa com sua presença naquele horário. "Claro, aconteceu algo?" "Não aqui", respondeu ele. "No escritório, se não se importa." Intrigada, Carolina o seguiu até o escritório elegantemente decorado, com suas paredes forradas de livros e a vista privilegiada para o rio Capibaribe. Miguel fechou a porta e indicou uma poltrona para que ela se sentasse. "Descobri algo hoje", começou ele sentando-se à sua frente. "Algo sobre a fábrica onde você trabalhava em Caruaru." Carolina franziu o senho, confusa com a direção inesperada da conversa. "A Têxtil Nordeste foi adquirida pela Almeida Incorporações 6 meses atrás", continuou Miguel. "Foi durante a reestruturação promovida pela minha empresa que você perdeu seu emprego." Ela empalideceu, assimilando a informação. "Sua empresa? Você comprou a fábrica?"
Não pessoalmente, mas sim, minha empresa fez a aquisição. E eu aprovei o plano de reestruturação que incluía cortes de pessoal. A vergonha era evidente em sua voz. Não sabia que você trabalhava lá, obviamente, mas isso não diminui minha responsabilidade. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, processando aquela revelação. Finalmente, deixou escapar uma risada amarga, quase incrédula. É quase poético, não é? Primeiro você me abandona para construir seu império, depois seu império literalmente tira meu ganha-pão. O círculo se completa. Carolina, eu... Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não quero suas desculpas ou sua pena. É como você disse. Não sabia que eu trabalhava lá. Foi apenas negócios, certo? Apenas mais uma planilha, mais um relatório de eficiência. A amargura em sua voz o atingiu profundamente, porque expunha uma verdade que ele vinha tentando ignorar. Ao longo dos anos, havia se tornado o tipo de homem que via pessoas como números, vidas como estatísticas. O que aconteceu comigo? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Quando parti de Caruaru, tinha tantos ideais. Queria construir algo significativo, algo que pudesse ajudar nossa região a prosperar. E construiu, respondeu Carolina, seu tom suavizando-se um pouco ao ver a genuína angústia no rosto dele. Você emprega centenas de pessoas. Seus projetos revitalizaram áreas inteiras da cidade. Simplesmente esqueceu de olhar para baixo de vez em quando, para ver quem estava sendo pisoteado no processo. A franqueza dela era como um bálsamo doloroso, expondo feridas que precisavam ser limpas. Quero fazer as coisas direito desta vez, disse Miguel após um momento de reflexão. Não posso mudar o passado, mas posso tentar consertar o que fiz. Estou pensando em criar um programa de reinserção para os funcionários demitidos da Têxtil Nordeste e quero que você me ajude a estruturá-lo. Carolina o encarou surpresa. Eu? Por quê? Porque você conhece aquelas pessoas, conhece suas necessidades reais. E porque confio no seu julgamento, sempre confiei. A sinceridade nas palavras dele a desarmou momentaneamente. Por um instante, viu novamente o rapaz idealista que havia amado, aquele que sonhava em fazer a diferença. Vou pensar no assunto, respondeu finalmente. Mas não faça isso por mim ou por culpa. Faça porque é o certo a se fazer. Miguel assentiu, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Naquela noite, enquanto jantavam na grande sala de jantar, uma prática que havia se tornado habitual nas últimas semanas, Isabela notou a tensão entre os adultos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, olhando de sua mãe para Miguel. Vocês estão tão quietos. Só cansados, querida, respondeu Carolina com um sorriso forçado. Dia cheio. Dona Aparecida, que servia a sobremesa, observava a interação com interesse aguçado. Nos últimos dias, havia notado uma mudança na dinâmica entre Miguel e Carolina. Uma certa intimidade renovada que a preocupava profundamente. Senhor Miguel, disse a governanta, encontrei mais algumas fotografias da senhora Marina enquanto organizava o sótão. Pensei que gostaria de vê-las. Carolina e Miguel trocaram um olhar significativo. A menção constante de Marina por parte de Aparecida havia se tornado uma tática óbvia para lembrar a todos do lugar que a falecida esposa ocupava na casa e no coração de Miguel. Obrigado, Aparecida, respondeu ele secamente. Pode deixá-las no meu escritório amanhã. Depois que Isabela se retirou para fazer os deveres e Aparecida voltou para a cozinha, Miguel e Carolina ficaram sozinhos na sala de jantar. Ela não vai desistir facilmente, comentou Carolina em voz baixa. Você devia ouvi-la quando estamos sozinhas. A senhora Marina fazia assim. A senhora Marina preferia assado. Aparecida serviu Marina por muitos anos, respondeu Miguel, esfregando os olhos cansados. Eram muito próximas, quase como mãe e filha. Ela ainda está de luto, a seu modo. Ela vê a mim e a Isabela como uma ameaça à memória de Marina. Sei disso. Já conversei com ela, mas vai levar tempo. Carolina hesitou antes de fazer a pergunta que vinha evitando há semanas. Você a amava muito, não é, Marina? Miguel considerou a pergunta, consciente de sua complexidade. Sim, respondeu honestamente. De uma maneira diferente do que senti por você. Mas sim, eu a amava.
Marina me salvou em muitos sentidos. Quando a conheci, estava perdido, obcecado com sucesso e realização material. Ela me lembrou de que havia mais na vida. Como se conheceram? A pergunta escapou antes que Carolina pudesse contê-la, movida por uma curiosidade que não queria admitir. Em um evento beneficente. Ela coordenava projetos sociais para crianças carentes. Foi ela quem me inspirou a criar a Fundação Almeida. Miguel sorriu com a lembrança. Marina tinha uma capacidade incrível de ver o melhor nas pessoas, de acreditar que todos podiam mudar para melhor. Carolina assentiu, sentindo uma inesperada gratidão pela mulher que nunca conhecera. Ela parece ter sido realmente especial. Era, concordou Miguel. E sabe o que é mais irônico? Acho que vocês teriam se dado bem. Tinham mais em comum do que Aparecida gostaria de admitir. Aquela conversa, aparentemente simples, marcou uma virada na relação entre eles. Pela primeira vez desde o reencontro, conseguiram falar abertamente sobre o tempo que passaram separados, sobre as vidas que haviam construído longe um do outro. Não havia mais a tensão inicial, apenas uma aceitação melancólica do que havia sido e do que poderia ter sido. Enquanto isso, no quarto de Isabela, a menina terminava seus deveres quando notou um envelope embaixo de sua porta. Intrigada, abriu-o para encontrar uma fotografia antiga de um jovem casal sorrindo para a câmera. Com choque, reconheceu sua mãe, muito mais jovem ao lado de um rapaz que, embora mais magro e com cabelos mais escuros, era inconfundivelmente Miguel Almeida. No verso da fotografia, alguém havia escrito: "Algumas verdades não podem ficar escondidas para sempre." Confusa e perturbada, Isabela guardou a fotografia sob seu travesseiro, decidindo que confrontaria sua mãe na manhã seguinte. O que mais ela não sabia sobre seu passado? E qual era a verdadeira conexão entre sua mãe e o homem em cuja casa agora viviam? Em seu quarto, Dona Aparecida sorria satisfeita. A semente da dúvida havia sido plantada. Era apenas questão de tempo, até que a verdade viesse à tona. E quando isso acontecesse, estava certa de que o delicado equilíbrio que começava a se formar seria irremediavelmente perturbado. O quarto mês na mansão Almeida começou com uma crise inesperada. Numa manhã de sábado, enquanto todos tomavam café da manhã, Isabela subitamente empalideceu e levou a mão ao lado direito do abdômen. "Estou com dor", murmurou, o rosto contorcido de desconforto. Carolina imediatamente se levantou e foi até a filha. "Onde dói exatamente, querida?" "Aqui", respondeu Isabela, apontando para o lado direito inferior da barriga. "Começou ontem à noite, mas agora está pior." Miguel também se aproximou, preocupação evidente em seu rosto. "Pode ser apendicite. Meu motorista pode nos levar ao hospital imediatamente." Enquanto Carolina ajudava Isabela a se levantar, a menina gemeu de dor e suas pernas fraquejaram. Miguel não hesitou. Pegou-a nos braços como se não pesasse nada e a carregou até o carro que já esperava na entrada. "Vou com vocês", disse ele a Carolina, que parecia prestes a protestar. O trajeto até o hospital particular mais próximo foi tenso e silencioso. Carolina segurava a mão da filha, tentando confortá-la, enquanto Miguel fazia ligações, garantindo que seriam atendidos imediatamente. No hospital, o diagnóstico foi rápido. Apendicite aguda com necessidade de cirurgia imediata. Enquanto os médicos preparavam Isabela, Carolina permaneceu ao seu lado, lutando para manter a calma diante da filha assustada. "Mamãe", chamou Isabela em um momento em que estavam sozinhas, "se algo acontecer comigo..." "Nada vai acontecer", interrompeu Carolina firmemente. "É uma cirurgia simples, meu amor. Você vai ficar bem." "Mas se acontecer", insistiu a menina, "preciso te perguntar algo importante." Ela hesitou, então continuou em voz baixa: "O seu Miguel, ele é meu pai, não é?" A pergunta atingiu Carolina como um raio. Por um instante, pensou em negar, em manter a mentira que sustentava há tantos anos. Mas olhando nos olhos da filha, os mesmos olhos de Miguel, percebeu que não podia mais esconder a verdade. "Sim", respondeu finalmente, a voz trêmula. "Miguel é seu pai." Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. "Por que nunca me contou? Por que disse que ele estava morto? Por que
Porque ele saiu de nossas vidas antes mesmo de saber que você existia, respondeu Carolina, segurando a mão da filha. Prometo que vou explicar tudo quando você estiver melhor. Agora precisa se concentrar em ficar bem. Nesse momento, a equipe médica entrou para levar Isabela à sala de cirurgia. A última coisa que Carolina viu foi o rosto confuso e magoado de sua filha, enquanto era afastada em uma maca. Na sala de espera, Miguel andava de um lado para o outro, tenso demais para se sentar. Quando Carolina saiu da área de preparação, ele imediatamente notou seus olhos vermelhos. O que houve? Ela está bem? Carolina assentiu lentamente. A cirurgia vai começar agora, mas... Ela sabe, Miguel. Isabela sabe que você é o pai dela. Miguel parou, processando a informação. Como... Não sei como ela descobriu. Talvez tenha ouvido algo ou talvez simplesmente tenha somado 2 e 2. Carolina passou as mãos pelo rosto exausto. Ela me perguntou diretamente e eu não pude mais mentir. Miguel a guiou até um dos sofás da sala de espera e sentou-se ao seu lado. Talvez seja melhor assim, a verdade finalmente vindo à tona. Ela está magoada e confusa, respondeu Carolina, a culpa evidente em sua voz. E tem todo o direito de estar. Vamos explicar tudo juntos quando ela estiver recuperada, prometeu Miguel, pegando a mão de Carolina entre as suas. Vamos ser completamente honestos, por mais difícil que seja. Durante as 3 horas seguintes, permaneceram na sala de espera, unidos pela preocupação com a filha. Por vezes conversavam em voz baixa, por vezes apenas ficavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando o cirurgião finalmente apareceu com um sorriso cansado, ambos se levantaram de um salto. A cirurgia foi um sucesso, informou o médico. A apendicite estava em estágio inicial, sem complicações. Isabela deve se recuperar completamente em poucos dias. O alívio que sentiram foi tão intenso que Carolina não conseguiu conter as lágrimas. Instintivamente, Miguel a abraçou e ela não resistiu, permitindo-se pela primeira vez em anos buscar conforto em seus braços. Nos dias que se seguiram, revezaram-se no hospital, sempre garantindo que Isabela nunca ficasse sozinha. A menina, ainda debilitada pela cirurgia, evitava o assunto da paternidade de Miguel, mas seus olhos seguiam os 2 adultos constantemente, observando suas interações com novo interesse. Foi na 3ª noite de internação, quando Carolina havia ido rapidamente à mansão para buscar roupas limpas, que Isabela finalmente confrontou Miguel. Por que nunca voltou para nos procurar? Perguntou ela abruptamente, quebrando o silêncio do quarto de hospital. Miguel, que estava sentado ao lado da cama lendo, ergueu os olhos, surpreso pela pergunta direta. É complicado, Isabela, respondeu ele com cuidado. Tente explicar, insistiu ela. Tenho 10 anos, não 5. Posso entender coisas complicadas. Miguel fechou o livro e virou-se completamente para ela. Você tem razão. Merece a verdade. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando deixei Caruaru, tinha grandes sonhos. Prometi à sua mãe que voltaria para buscá-la assim que me estabelecesse. Mas quanto mais sucesso tinha, mais difícil parecia voltar. Você esqueceu dela? Não, respondeu Miguel honestamente. Nunca esqueci sua mãe, mas me convenci de que ela estaria melhor sem mim, que nossas vidas haviam tomado rumos diferentes demais. E quanto a mim? A voz de Isabela era pequena agora. Por que não quis me conhecer? Isabela, eu não sabia sobre você, explicou Miguel, sentindo o coração apertar. Só descobri que tinha uma filha quando vocês apareceram na minha porta 2 meses atrás. Se soubesse antes, teria feito diferente? Perguntou ela, seus olhos, os olhos dele, fixos em seu rosto. Sim, respondeu Miguel sem hesitar. Teria feito tudo diferente. Isabela considerou suas palavras por um momento. A mamãe disse que você não sabia sobre mim porque foi embora antes dela descobrir que estava grávida. É verdade, mas isso não me absolve. Devia ter mantido contato, devia ter voltado como prometi. Um silêncio pensativo caiu entre eles. Finalmente, Isabela falou novamente. Você gostava dela, não é? Da mamãe, quero dizer. Um sorriso melancólico surgiu no rosto de Miguel. Mais do que gostar, Isabela. Eu amava sua mãe. Ela foi meu primeiro amor, o tipo de amor que nunca se esquece completamente. Então, por que...
Por que não ficamos juntos? Miguel terminou a pergunta. Porque eu fui tolo e ambicioso. Escolhi uma vida que acreditava ser mais importante, mais significativa. Demorei anos para perceber que sucesso sem as pessoas que amamos não significa nada. Isabela absorveu suas palavras, seu rosto jovem estranhamente sério. Você se arrependeu? Todos os dias, admitiu Miguel. Mas o arrependimento não muda o passado. O que podemos fazer é tentar acertar daqui para frente. A menina assentiu lentamente. Acho que posso tentar. Ser sua filha, quero dizer. Miguel sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Nada me faria mais feliz, Isabela. Quando Carolina retornou ao hospital, encontrou-os conversando animadamente sobre desenho, com Miguel mostrando a Isabela como fazer sombras usando apenas um lápis comum. Havia uma nova leveza entre eles, uma conexão que não existia antes. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Carolina e Miguel sentaram-se no corredor silencioso do hospital, compartilhando um café ruim da máquina automática. Ela me aceitou, disse Miguel ainda maravilhado. Depois de tudo, ela está disposta a me dar uma chance. Carolina sorriu suavemente. Crianças têm uma capacidade incrível de perdoar. E Isabela sempre sentiu falta de um pai, mesmo acreditando que nunca o conheceria. Prometo que vou compensar todos esses anos, disse Miguel com convicção. Vou ser o pai que ela merece. Sei que vai, respondeu Carolina, surpreendendo-o com sua confiança. Naquele corredor de hospital, com o cheiro de desinfetante e o som distante de monitores cardíacos, algo mudou entre eles. As mãos que se encontraram sobre o lençol da cama de Isabela selaram uma aliança mais forte que qualquer contrato empresarial. A aliança de dois pais unidos pelo amor à filha. Quando Isabela recebeu alta, 3 dias depois, voltaram para a mansão como uma família diferente da que havia saído. Não mais patrão e empregada com sua filha, mas 3 pessoas conectadas por laços de sangue e, cada vez mais, de afeto. Dona Aparecida, que os esperava na entrada, imediatamente percebeu a mudança. Seus olhos estreitaram-se ao ver Miguel carregando a mala de Isabela, Carolina caminhando ao seu lado, e a menina entre eles, segurando as mãos de ambos. Bem-vindos de volta, disse a governanta, sua voz não combinando com as palavras de boas-vindas. Preparei o quarto principal para a senhorita Isabela, conforme o senhor pediu. Miguel assentiu. Obrigado, Aparecida. Isabela ficará no quarto ao lado do meu durante a recuperação, para que possamos monitorá-la melhor. A mudança de Isabela para o quarto na casa principal, deixando Carolina sozinha no anexo, era um símbolo físico da transformação que estava ocorrendo. A menina agora ocupava oficialmente seu lugar como filha de Miguel Almeida, herdeira da mansão e de tudo que o nome representava. Enquanto ajudava Isabela a se instalar no novo quarto, decorado às pressas com alguns de seus desenhos e livros favoritos, Carolina não pôde deixar de sentir uma pontada de apreensão. Sua filha estava entrando em um mundo que ela própria nunca havia conseguido acessar, o mundo privilegiado que Miguel havia escolhido em vez dela tantos anos atrás. Você vai ficar bem aqui sozinha? Perguntou Carolina, ajeitando os travesseiros. Não estou sozinha, respondeu Isabela com um sorriso. Papai está no quarto ao lado, e você está apenas no jardim. Ela fez uma pausa, notando a expressão de sua mãe ao ouvir a palavra papai. Está tudo bem eu chamá-lo assim, não está? Carolina sorriu, disfarçando sua confusão de emoções. Claro que sim, querida, ele é seu pai. Quando saiu do quarto, Carolina encontrou Miguel no corredor, esperando para conversar com ela. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por permitir que ela me chame de pai. Sei que não é fácil para você, depois de todos esses anos criando-a sozinha. Carolina suspirou. Ela merece ter um pai, Miguel, e você merece conhecer sua filha. Enquanto conversavam, não notaram Dona Aparecida no final do corredor, observando-os com expressão sombria. A governanta voltou silenciosamente para seu quarto, onde uma fotografia de Marina a esperava. Pegando-a com mãos trêmulas, sussurrou para a imagem. Eles estão tomando conta da casa, senhora Marina. A menina já está no quarto principal chamando-o de pai. E ele olha para a mãe dela como costumava olhar para você. Estou perdendo esta batalha, mas ainda não desisti.
Prometo que não deixarei que sua memória seja apagada. Do lado de fora da mansão, a noite de Recife descia suavemente sobre o rio e os telhados históricos. Na ala leste, Carolina escrevia em seu diário à luz do abajur. Isabela está oficialmente reconhecida como filha de Miguel agora. Vejo como ela floresce sob sua atenção, como seus olhos brilham quando ele elogia seus desenhos ou explica algo novo. É o que sempre desejei para ela. Um pai presente, amoroso. Então, por que sinto este aperto no peito? Esta sensação de que estou perdendo algo precioso? Talvez porque durante todos estes anos éramos apenas nós duas contra o mundo. Agora nosso pequeno universo está se expandindo e, embora seja maravilhoso para ela, é assustador para mim. Miguel mudou. Não é mais o rapaz impulsivo que conheci, nem o empresário frio que imaginei que tivesse se tornado. Há uma gentileza nele, uma sabedoria que vem da perda e do arrependimento. Às vezes, quando olha para mim, vejo um lampejo do que tínhamos antes e me pergunto: não posso permitir esses pensamentos. O que tivemos pertence ao passado. Agora somos apenas dois adultos tentando fazer o melhor por nossa filha. No quarto ao lado de Isabela, Miguel também estava acordado, olhando para uma fotografia antiga que mantinha escondida em sua mesa de cabeceira. Ele e Carolina, aos 18 anos, sorridentes sob uma mangueira em Caruaru, sem ideia do que o futuro lhes reservava. Marina, sussurrou ele para o escuro, como se sua falecida esposa pudesse ouvi-lo. Acho que você entenderia. Sempre soube sobre Carolina, sobre o que ela significou para mim. Agora descobri que tenho uma filha, uma menina maravilhosa com talentos e sonhos. Estou tentando fazer a coisa certa desta vez. Espero que, onde quer que esteja, você possa me perdoar por seguir em frente. No quarto entre os dois, Isabela dormia pacificamente, alheia aos conflitos emocionais que agitavam os adultos ao seu redor. Em seu sonho, caminhava de mãos dadas com o pai e a mãe por um jardim ensolarado, finalmente completa, finalmente parte de uma família verdadeira. O quinto mês trouxe com ele as chuvas típicas do inverno recifense. Os dias cinzentos e úmidos criavam uma atmosfera melancólica na mansão Almeida, acentuada pela tensão crescente entre seus habitantes. Isabela, completamente recuperada da cirurgia, agora dividia seu tempo entre a casa principal, onde passava os dias com Miguel, e o anexo, onde dormia algumas noites com Carolina. Essa nova dinâmica familiar improvisada gerava situações frequentemente desconfortáveis. Durante o café da manhã, quando todos se reuniam na mesa principal, Dona Aparecida servia as refeições com uma formalidade exagerada para Miguel e Isabela, enquanto mal dirigia o olhar a Carolina. Sua avó Almeida adorava manhãs chuvosas como esta, comentou a governanta enquanto servia chocolate quente para Isabela. Dizia que eram perfeitas para apreciar música clássica e ler um bom livro. Isabela, que recentemente havia descoberto sua linhagem completa, absorvia avidamente qualquer informação sobre a família paterna. Minha avó gostava de ler. O que ela lia? Literatura francesa, principalmente, respondeu Aparecida com evidente satisfação. Era uma mulher muito culta, da alta sociedade do Recife. Tocava piano maravilhosamente bem. Carolina observava a interação em silêncio. Embora entendesse a importância de Isabela conhecer suas raízes paternas, era doloroso ver como a filha se deslumbrava com aquele mundo que sempre lhe fora inacessível. Sua avó materna também tinha muitos talentos, interveio Miguel, notando o desconforto de Carolina. Carolina me contou que sua mãe era uma excelente doceira, conhecida em toda Caruaru por seus bolos de rolo e cocadas. Isabela sorriu, assentindo. Vovó Teresa fazia o melhor bolo de rolo do mundo. Mamãe tentou aprender a receita, mas nunca fica igual. Talvez possamos tentar fazer juntas este fim de semana, sugeriu Carolina, grata pela consideração de Miguel. Que tal fazermos um lanche especial no domingo? Propôs ele. Com todas as receitas tradicionais que vocês costumavam preparar em Caruaru. Poderia ser uma forma de Isabela me ensinar um pouco sobre a parte da família que não conheço. A ideia agradou a todos, até mesmo a Dona Aparecida, que viu ali uma oportunidade de destacar a sofisticação culinária da família Almeida em comparação com os pratos simples do interior.
Naquele domingo, a cozinha da mansão transformou-se em um campo de batalha culinário. De um lado, Carolina e Isabela preparavam cocadas, bolo de rolo e pé de moleque, receitas passadas por gerações na família Santos. Do outro, Dona Aparecida elaborava canapés, petit fours e outras iguarias francesas que, segundo ela, eram as favoritas da senhora Marina. Miguel observava tudo com um sorriso, feliz por ver a mansão finalmente ganhando vida após anos de silêncio opressivo. Quando Isabela começou a cantar uma ciranda tradicional, enquanto misturava a massa do bolo, ele sentiu um nó na garganta. Aquela era sua filha, carregando em si não apenas seus genes, mas toda uma herança cultural que ele havia deixado para trás em sua busca por ascensão social. O lanche foi servido na varanda com vista para o jardim, agora lavado pela chuva fina que caía. Para surpresa de todos, inclusive de Dona Aparecida, os pratos simples do interior fizeram tanto sucesso quanto as sofisticadas iguarias francesas. A senhora Marina teria adorado esta cocada, comentou a governanta com sinceridade inesperada. Ela sempre apreciou os doces regionais, embora poucos soubessem. Mesmo? Perguntou Carolina, surpresa com o comentário quase amigável. Sim, na verdade a senhora Marina tinha grande interesse pela cultura nordestina. Costumava visitar comunidades tradicionais para seus projetos sociais. Miguel sorriu, grato pela pequena trégua. Marina sempre dizia que o verdadeiro Brasil estava nas tradições populares, não nos salões da alta sociedade. Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles. A percepção de que Marina talvez não tivesse sido o obstáculo que imaginavam, mas uma ponte que poderia ter unido seus mundos se o destino tivesse permitido. Após o lanche, enquanto Carolina e Isabela voltavam para o anexo para descansar, Miguel encontrou Dona Aparecida organizando a cozinha. Foi uma tarde agradável, comentou ele, ajudando a guardar algumas louças. Foi, concordou a governanta hesitante. A menina, Isabela. Ela tem muito de você, Sr. Miguel. O mesmo sorriso, os mesmos gestos quando está concentrada. Você acha? Perguntou ele, genuinamente tocado pela observação. Sim. E Aparecida fez uma pausa, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. A senhora Marina teria gostado dela. Sempre quis ter filhos, como o senhor sabe. Miguel assentiu, a dor da lembrança ainda presente, mas menos aguda agora. Marina teria sido uma mãe maravilhosa. Senhor Miguel, continuou Aparecida, seu tom mais suave do que o normal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem sentimentos pela senhora Carolina? Além de ela ser a mãe de sua filha, quero dizer. A pergunta pegou Miguel desprevenido. Por que pergunta isso, Aparecida? Porque vejo como o senhor olha para ela. É diferente de como olhava para a senhora Marina, mas não menos intenso. Miguel refletiu antes de responder. Carolina foi meu primeiro amor. O que sinto por ela agora é complicado. A gratidão, admiração, arrependimento. E sim, talvez algo mais profundo que ainda não sei definir. Entendo, disse Aparecida, surpreendendo-o com sua calma. Quero que saiba que, apesar de minhas reservas iniciais, estou tentando aceitar a situação. Pela menina, principalmente. Ela não tem culpa do passado. Obrigado, Aparecida, isso significa muito. A governanta assentiu e voltou à sua tarefa, mas algo em sua postura havia mudado. Havia uma aceitação relutante, o início de uma reconciliação com a nova realidade da casa. Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu Recife. Ventos fortes açoitavam as janelas da mansão e relâmpagos iluminavam o céu em intervalos dramáticos. Por volta da meia-noite, Miguel foi acordado por batidas urgentes